Operculicária, acabou o mistério. O género foi descrito por Eugène-Henri Perrier de Labatille, que viveu entre 1873 e 1958, um botânico francês que estudava principalmente a flora de Madagascar, em 1944. A Operculicária decari é a mais comum da família. Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. A Operculicária tem origem em Madagascar. Madagascar é um país independente e é a maior ilha do continente africano, situada no Oceano Índico ao longo da costa sudeste de África. O clima é bastante variado por causa da sua geografia, mas de forma geral tem duas estações. Uma quente e chuvosa entre novembro e abril e uma mais fresca e seca entre maio e outubro. Madagascar era conhecida como a Grande Ilha Vermelha, por causa da predominância de solos lateríticos vermelhos, ou seja, com grande quantidade de óxido de ferro e de alumínio. Ao sul de Madagascar, este tipo de solo foi lixiviado ao longo de milhares de anos. Dificulta a penetração de raízes e é considerado bastante pobre em questão de nutrientes e com uma acidez alta. Porém, a norte e ao centro, a ilha é extremamente fértil e nessas áreas a floresta densa é predominante. O interessante é que a Operculicária prefere os solos mais pobres, mas sempre com um aspecto de stress. Ou seja, aquele aspecto de arbusto espinhento, com poucas folhas, ramos compridos, mas de pouco interesse. Por experiência, em bonsai, eu forneço algum humus à espécie para que existam mais folhas. Basicamente a mistura que eu uso será 10% humus vegetal, 75% acadama ou barro arenoso, 10% de cascalho poroso ou caqueira, 5% de canuma ou pedra pomes ou casca de pinheiro. Eu uso a canuma para acidificar o solo e tentar reproduzir algumas das características do solo original. Algo que eu notei é que quando a terra é um pouquinho mais ácida para a Operculicária, nós não temos tantos problemas de pestes como afídeos. Fertilização. Pode-se fertilizar no primeiro ano após o transplante, mas não é necessário. Após o primeiro ano, aconselho a fazer entre a primavera vegetativa e o fim do verão para obter mais flores e folhas. Uma nota importante. É comum uma confusão entre as espécies Operculicária, que é de Madagascar, e o Xanthoxylon, que é do Japão. Mas, como pode ver pela imagem, não têm nada a ver uma com a outra. As folhas de Xanthoxylon são lanceoladas e as folhas da Operculicária são orbiculares. Características. A Operculicária na natureza é uma árvore de porte pequeno e o tronco tem tendência a engordar na área do Nebari Tashiagari, isto quando plantada no chão. Por esse motivo, ela é conhecida como pata de elefante em Madagascar. No exterior, perde de 2/3 a quase todas as folhas em temperaturas inferiores a 10 graus centígrados. Em frio intenso de 5 graus centígrados ou menos, começa a perder ramos. Por esse motivo, a Operculicária deve ser resguardada de climas muito frios. Isto porque, na sua origem, ela não está exposta a esse estilo de temperaturas. A folha é composta por vários lóbulos, em número ímpar, entre 7 e 11. São verde escuro brilhante, mas o lado inverso não tem brilho e é um pouco mais claro. Geralmente tem algum aroma. Em adulto, a casca torna-se rugosa e de cor clara. Em jovem, o tronco é geralmente de um verde acinzentado. Possui pequenos espinhos nas ramificações, principalmente em situações de longo stress hídrico. As flores são muito pequenas e algo esverdeadas, amareladas, e tornam-se avermelhadas em temperaturas de 12 graus centígrados e menos. Na mesma árvore, tem os dois sexos nas flores, mas separadas em flor masculina e flor feminina. Para frutificar é preciso a presença de ambas. Os frutos são geralmente rosados ou pretos e têm um sabor apimentado. O crescimento de raízes é abundante, o que leva a transplantes frequentes,
talvez de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. São sensíveis ao excesso de água e apodrecem facilmente. Solo drenante, furo no vaso, sem água num possível prato, costuma resultar em raízes saudáveis. Falta de água total mata as raízes. Rega. Ela aparenta gostar de água e fica bem mais preenchida, com mais folhas, quando se mantém a mistura úmida. Mas não pode haver exagero. Em vaso, se a água faltar, a planta seca e morre, mas sobrevive bem com a umidade de pano torcido. Não se deve molhar as folhas ou começará a ter problemas de fungos. Dentro de casa, molhar as folhas leva a vários problemas e, em casos extremos, a perda da planta. Pestes e doenças. Como referido, os fungos podem atacar as folhas e por isso evita-se molhá-las. Mas, se acontecer, pode aplicar fungicida, mas sem exagero, senão queima as folhas. Pode aparecer o fungo da ferrugem no tronco e ramos. Escova-se a área e aplica-se um fungicida para este fungo. Geralmente, o das roseiras funciona. Problemas de raízes podres levam a um amarelecimento das folhas, que depois caem. Deve-se fazer um transplante com solo drenante e evitar ter prato com água debaixo do vaso. Transplante. Faz-se entre a primavera vegetativa e o fim da primavera. Evitar durante o verão, mas ainda assim pode-se fazer. Entretanto, quando começar a fazer frio, não se deve mexer nas raízes. No transplante, escolha bem as raízes a cortar. Não corta direito. Não fertilize no mês a seguir ao transplante. Transplanta-se a cada 2 anos por causa do crescimento abundante de raízes. Poda. Para manutenção, assim que um ramo tem 3 folhas, corta-se o topo. Isto leva a uma ramificação do ramo. Para formação, aconselho que o ramo fique com 2 folhas saudáveis presentes. A cicatrização é lenta e deve-se proteger a área de corte. A infecção de fungos na área de corte é bastante comum, o que leva a um apodrecimento dessa madeira que pode prejudicar o aspecto da planta, assim como a sua saúde. Reprodução. Por semente, deve-se enterrar a semente no máximo de 5 mm, mas convém esmagá-la primeiro para acelerar o brotamento. Por estaca, é bem fácil se mantiver a mistura úmida. Aramação. Cuidado ao dobrar. Os ramos partem facilmente. Evite dobras apertadas. Treino por tensionamento costuma ser bem eficiente. Vá verificando se o arame está a marcar. Se estiver, retire. Mesmo assim, eu aconselho que ao fim de 6 meses retire o arame e, se necessário, arame no sentido oposto. Esta espécie é bastante conhecida pela Europa no formato de bonsai. É um pouco mais rara vê-la nos hortos e em viveiros sob outra forma. As bagas não são venenosas, porém também não convém fazer uma ingestão das mesmas. Como referi, e por experiência, convém ter cuidado com temperaturas baixas, uma vez que, para além de queimarem as folhas, acabam sempre por queimar os ramos mais jovens, levando à perda dos mesmos. Para proteção, eu aconselho colocar numa estufa, ainda será a melhor maneira. Pode colocar dentro de casa e pode ter a planta dentro de casa. Contudo, é preciso observar os sinais de stress. É uma planta que realmente vai resistindo ao interior desde que tenha bastante luminosidade. Quando chegamos à parte de verão, convém ter muito cuidado com aquelas horas de maior calor. Em vaso, a planta seca muito rápida e pode levar à perda de raízes e às vezes da própria planta. É interessante observar que a grande maior parte dos clientes que recorrem aos meus cuidados será porque a planta foi super regada e então as raízes estão a apodrecer. Também já tive alguns casos de plantas em que chegaram ao limite de não receber água, porque, segundo indicações que lhes tinham dado, teriam que regar uma vez por semana. E isso também não pode ser assim. Mantenha a umidade de pano torcido e tudo vai correr bem. Fertilização funciona bem para criar mais folhas, principalmente com uma maior quantidade de nitrogênio.
Doenças é mais comum a parte da podridão de raízes, contudo, também às vezes existe um ou outro afídio que a ataca. Como eu referi, basta acidificar um pouco mais o solo e geralmente poucos problemas irão ter a nível de afídios. A nível de fungos, basta regar na terra, não molhar folhas e não molhar ramificação ou tronco. Geralmente isso evita que alguns fungos se possam estabelecer. Se a planta está no exterior, mesmo assim é regada e assim, aparecendo fungos, basta escovar aquela área e aplicar um fungicida. E esta foi mais uma ficha. Espero ver-vos já no próximo vídeo. Lembrem-se de partilhar, comentar, subscrever. Um pequeno clique para vocês é um grande passo para o canal. Um abraço, pessoal.